O mundo é um lugar estranho. Eu não sei se te lembras, Filipe, mas aqui há uns tempos falámos sobre um fenómeno estranhíssimo, que era o facto de não haver lençóis polares bonitos. Lembro-me, até houve alguns ouvintes que enviaram Sim. de volta A dizer que eles mensagens. tinham alguns... Que alguns assim, existiam. Eu não acredito, mas que os há. Exatamente. Porque pronto, tinham todos uns padrões esquisitos e umas cores difíceis de escrever e por aí fora. Hoje venho-me falar de uma situação em tudo semelhante aos lençóis polares. Certo. Hoje gostaria então de partilhar com vocês a angústia relacionada com o facto de não haver pijamas de inverno para o homem que sejam minimamente aceitáveis. Não há. A situação dos pijamas é um pouco diferente da dos lençóis polares, porque enquanto a parca beleza dos lençóis polares nos tira completamente o sono, com o pijama já não é bem assim. O hediondo aspecto estético dos pijamas de homem não nos tira o sono, porque na verdade não temos de olhar para ele quando nos vamos deitar, não é? Está posto. Não é? Mas quando o vestes, não te olhas ao espelho quando vestes o pijama? Prefiram olhar por vários motivos. O pijama é um deles. Até lavas os dentes de costas para o espelho. Exatamente. Ou então em tronco nu. Contudo, para pessoas como eu, que gostam de se pôr confortáveis assim que chegam a casa, este fenómeno cria-nos um grande dilema. É que para ficar já em modo caseirinho, que é como eu costumo chamar, quando chego a casa já à noite e sei que não vou sair mais, a primeira coisa que faço é despir a roupa com que vim da rua e visto o pijama. Também faço pijaminha. isso. E isto cria-me logo um problema no imediato, já que fico sempre meio nervoso com a possibilidade de alguém me bater à porta e eu ter de abrir naqueles preparos. Sim. Ou então se houver um fogo à meia da noite. Imagina o que era eu dar uma entrevista à CMTV a dizer que houve um incêndio e eu estar naqueles preparos. Não, nem te entrevistavam. Não, claro que não. Ou então entrevistavam, ou então era isso, entrevistavam Mas mesmo. para te questionar. Exatamente, que gosto de pijama é esse? Claro que podem sempre dizer, então, mas nesse caso não vistas logo o pijama. Problema resolvido. E está certíssimo, mas isso não é solucionar um problema que, diria eu, é muito fácil de resolver. É só atrasar o problema. Isto é simplesmente contornar a situação, não é? Isto é o equivalente a dizer a uma pessoa que está com desejos de atum para pedir salmão que é parecido. Ok? Nem sequer é verdade. Até pode ser parecido com atum, ok? Mas na verdade não é atum. E o que eu queria mesmo era atum. Pois. Ok? Por outro lado, existem pessoas que claramente acham que eu estou a exagerar, que os pijamas de inverno para homem não são assim tão feios. Eu discordo totalmente e até trago aqui alguns exemplos de tipos de pijama que não são de todo aceitáveis para quem quer manter minimamente uma aparência apresentável. Logo para começar, temos os pijamas retro. São aqueles que estão muito Tem na moda. botões. Pijamas que se usavam antigamente como padrões quadrados ou às riscas, compostos por um par de calças e uma parte de cima que na prática é um casaco com botões. Lá Muito está. lindo, até com um colarinho muito bem feito. Certo. E um bolso que eu nunca percebi para que é que uma pessoa tem um bolso. Enfim. Então. Não é que seja... Para lenço. Para pôr o lenço, não é? Para te assoares durante a noite. Sim, a guardar a carteira, não vai uma pessoa às vezes tem um sonho melhor e quer gastar dinheiro, depois não tem. Não é que sejam feios de todo, mas eram mais bonitos no início do século XX, não é? Entretanto, passaram mais ou menos 100 anos, não é? Calças à boca de sino também eram giras na sua época. Oi, já voltou. Já voltou. Já deu a volta. Se calhar o pijama também já deu a volta e tu não sabes. Mas também não se percebe, tenha voltado uma calça... Bom, enfim, hoje já não faz sentido, a meu ver, as calças à boca de sino. Se por acaso alguém bater à porta e eu estiver com um desses pijamas vestido, sinto sempre que se eu estiver com um desses pijamas vestidos, sinto sempre que só me falta abrir a porta com um barrete e uma vela na mão, sabes? Para que me pareça uma cena retirada de um filme de época, ou parece o Tio Patinhas, sabes o Tio Patinhas? Sou eu. Lembraste-me exatamente disso, do Tio Patinhas. A pessoa que nos bate à porta até deve pensar que se trata de uma cena para os apanhados e começa a olhar em seu redor para ver se consegue perceber onde é que estão escondidas as câmaras. Temos também que aparece a CMTV. Exatamente. E o Nuno Graciano a dizer, esta é palhaçada e tal. Temos também os pijamas que poderiam ser para os nossos filhos e só não o são porque são de um tamanho que nunca seria o deles. E porquê? Porque são pijamas com bonecada em geral, não é? Nomeadamente super-heróis. Esse eu gosto. Ora, se uma pessoa já tem mais do que, digamos, vai lá, na loucura, 16 anos, nada disto faz grande sentido. Faz. Então não podemos ser sempre crianças, Daniel. Oh, Filipe. Faz algum sentido um calmeirão como eu, com 41 anos e 2 metros de altura, envergar um pijama com o Batman ou o Capitão América? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que ias ficar Minha belo. senhora, não acha? Eu acho que sim. Mas repara, eu visto aquele pijama e depois o que eu vou fazer? Vou dormir ou vou à Comic Con? Olha, Nunca sei. Podes ir direto da temático. cama para a Comic Con. Ok, não comprometo nos dois sítios. Temos ainda aquele tipo de pijama que batizámos de pijama que a nossa avó nos ofereceu no Natal, que são aqueles pijamas que até são muito confortáveis e aconchegantes, mas são feitos de um material que é uma espécie de turco, com os padrões muito esquisitos. Esses têm 3 botõezinhos. Tem, sim, senhor. E são azul cueca. E o turco, normalmente... sim, azul cueca ou um bege muito bom. Yeah. Fica ali um híbrido entre um toalhão de banho e um péssimo fato de treino, não é? Sim. Não dá nem para um lado nem para o outro. Nada. Aliás, estes pijamas são tão feios que para algumas mulheres são considerados uma importante ferramenta de controle de natalidade. É que, independentemente de quem o viste, até podia ser o Paulo Pires, a sua sensibilidade fica gravemente afetada, Paulo. O Paulo Pires tira o pijama. Ele dorme nu. Com estes pijamas nunca tinha sido pai. Prefere. Outra coisa que os pijamas de homem têm em comum
é o facto de serem sempre produzidos umas cores que não se percebe quando estamos a falar. Normalmente são assim nos tons grená, um bege ou o azul cueca, como estavas a dizer, que é o mesmo termo técnico, que é azul cueca. Sim. E outro também termo técnico que eu gosto muito, que é cinza rato. Há um cinza rato, não é? Como os carros. Exatamente. Rato. Se ninguém usa estas cores no dia a dia, porque é que será que acharam boa ideia fazer pijamas nestas tonalidades? Tá, não tem é? graça, pois. Será que existe uma cota de cores para garantir a igualdade no uso das mesmas? São os fabricantes de pijamas entidades inclusivas ao nível do Pantone? Não sei. Vai saber e sim. Exatamente. Parece-me evidente que estamos perante uma problemática que torna este nosso mundo num lugar bem mais estranho e ao mesmo tempo num lugar bem mais horrível. Por isso fica aqui o desafio aos nossos designers têxteis para criarem pijaminhas para homens que não nos embaraçem caso tenhamos que sair de casa de pijama vestido, por exemplo, uma emergência qualquer, não é? É que é muito triste termos de ponderar se em caso de incêndio, como estávamos a falar há pouco, se preferimos ir à rua com o pijama que temos vestido garantindo a nossa segurança ou se ficamos em casa a tentar apagar o fogo para evitar que os nossos vizinhos nos vejam naqueles preparos. Nunca sabes, Não, é? eu fico aqui. Deixa-me ficar. Dangerous world out there. It's a small world after all.